Salve, salve, minha gente querida! Graça e paz, meu povo amado! Como é que vocês estão? Estamos aqui, olha só. Nanda já está aí, minha mãe, quem mais? Muito bem, o pessoal tá chegando, tá entrando. Boa tarde, dona Keila. Boa tarde, Lucila. Boa tarde, Nanda e Mário. Boa tarde, Eda. Muito bem. Nós vamos aguardar aqui só mais uns segundos para entrar mais algumas pessoas. Já vamos chamar a Nanda que tá aí. É no seu perfil mesmo, né, Nanda? Que eu vou te chamar, né? Muito bem. Nós vamos bater um papo hoje com esse casal, Mário e a Fernanda. Olha aí, até parece que vocês saíram daquela foto que vocês mandaram para mim. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor. Tudo bom, Mário? Tudo bom? Graças a Deus. Bom ter vocês aqui hoje, viu? Igualmente, muito Igualmente. bom. Joia. Eu vou botar meu fone de ouvido para ficar um pouquinho melhor. Ah, Bom, pelo menos eu acho que fica melhor, né? Então está bem. Olha só, gente, por enquanto temos só três pessoas além de vocês, né, que estão nos assistindo aqui. Mas o pessoal vai entrando devagarinho, né? Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu me ver aqui. Ok, é isso aí. Muito bom. Fala um pouco de vocês, apresentem-se aí para o pessoal que está chegando. Olha aí, a Aline Bittencourt acabou de chegar, Igreja Evangélica de Brasília, a esposa do pastor. Aline, presta atenção no que esse casal tem para falar hoje, hein? Coisa boa para a igreja também aí. Ela te conhece, né? Conhece vocês? conhece. Claro. Claro, foram pastores lá da igreja de vocês, lá em Queiroz, tanto tempo, né? É isso mesmo. Muito bem. Fala um pouco de vocês. Vocês são da Igreja Cristã Evangélica para Cabo Frio. Isso, no caso, O que né? mais? Fala aí. A, lá de Queiroz foi mãe de Cabo Frio, né? Mãe de Cabo Frio, é Quando, verdade. quando o marido da Aline ali era pastor lá, né? E Isso. aí o pastor Joel veio, né, para Cabo Frio para implantar a igreja aqui, né? E logo no comecinho, assim, da implantação da igreja, nós começamos a participar da igreja, né? Logo depois ali a gente já começou junto a congregar ali na ICEB em Cabo Frio, né? Então vocês Tanto são eu membros quanto... fundadores da igreja. Sim. Praticamente, né? Tem quantos anos tem a igreja de Cabo Frio? Tá com 12 anos, né? 12 anos. Muito bem. Nesse Já tempo todo a estivemos gente... lá quantas vezes, Lili? Tivemos duas vezes aí? Não. Eu lembro de Com a uma igreja vez. foi. De uma vez foi com a igreja. Depois tivemos Isso, outra vez que só passamos por aí. isso mesmo. Isso. Então, quando você veio, já estava no Templo Novo, né? Ali no Novo Portinho. Já, Isso. já. Templo bonito. Bem É. localizado naquele bairro. É muito bom. Mas não tinha o Então, trabalho de vocês ainda. não, não, Não. não. Então, a gente começou Vocês em começaram 2000. quando? Então, começamos em 2014 com um treinamento, né, que a gente fez com os adultos, né, para testar o projeto, né. Ao invés de testar com as crianças, né, a gente resolveu testar com os adultos, que seria mais prudente, né. Ah, Então a gente legal. fez um
treinamento e um teste ao mesmo tempo, né, com os adultos. Isso foi uns 3 meses finais de 2014. Aí depois, então em 2015... nós tivemos aí, ou vocês estavam fazendo o treinamento, ou não tinham começado ainda. Isso, tivemos aí em 2014. Isso, um treinamento, né? Que a gente, para pôr na prática, que a gente partiu de um projeto escrito, né? Em 2014 nós escrevemos um projeto, aí apresentamos para a liderança da igreja, né? Tal, eles aprovaram, né? De ser feito. Aí depois, aí no final de 2014, né? A partir de setembro, assim, a gente começou a fazer esse treinamento com os adultos para poder ver, né? Como seria desenvolvido, né? Se funcionaria, tal, e até para os adultos conhecer e até ter ajudantes também depois, né? E aí foi, graças a Deus. E funcionou? E funcionou? Vocês têm ajudantes? Tem. Hoje tem. Hoje tem. Temos sim. Né? No início, né? E até hoje o pastor Joel ajuda, né? A participação dele é fundamental, ele ajuda ativamente. Hoje nós já temos o pastor Jonathan, né, que é o filho dele, a esposa, Ana Paula, ajudando também na tribo dos corajosos. Isso. Aí tem mais pessoas da igreja, tem o Vander, que é da igreja aqui, que ajuda também. Gabriela. Tem a Gabriela, que é filha do pastor Acácio, está aqui em Cabo Frio agora e está ajudando também. Né? Então a gente hoje... A Lilian está lembrando aqui que nós tivemos em 2015 aí em Cabo Frio. Então vocês já estavam funcionando. Já sim. Já estava funcionando. A gente começou em fevereiro de 2015, né? Com as crianças em si, né? Tá. Aí eu não sei, não lembro a época que vocês vieram, né? Mas eu lembro. Já devia estar, né? A Lília tá viajando no túnel do tempo aqui, então... e aí ela vai e volta. Ela acabou de voltar para 2014. Então nós tivemos eu aí... lembro que... Isso. Ela tá falando que nós tivemos aí... Vocês deram um treinamento de escola dominical pra gente também. E a gente participou, nós dividimos em salas, uns ficaram dentro do templo, outros foram para a salinha. Eu lembro que eu fiquei com a Lilian, eu fiquei com o senhor também, entendeu? A gente fez esse trabalho. Ela achou agora a data que é 27 de setembro. 27 de setembro de 2014. Nós tivemos aí. Então estava na fase de começar com os adultos. Vou vasculhar as fotos aqui e encontrar vocês. Deve ter. Então me fala o seguinte, o ministério que vocês têm com crianças e adolescentes aí chama-se Tribo dos Corajosos. Isso. Como vocês trabalharam um projeto, vocês já disseram que escreveram um projeto e a partir dele foram então incrementando. Agora explica, por que vocês pensaram nesse projeto e depois explica o projeto pra gente, como é que funciona. Então, né? Quando você está quando você tá recebendo da igreja palavras, né? Uma palavra viva, né? Você fica um pouco incomodado de ficar, né? Parado, né? Então você tem que, né? Você é estimulado, você é confrontado a fazer algo pelo reino, né? Então aí a partir disso a gente ficou incomodado em fazer e via também as crianças, né? Assim, sem ter um tempo maior, né? Com a palavra de Deus, até com a própria comunhão com os irmãos, né? Porque na realidade, né, o tempo da igreja é só aquele ali, né? Para a maioria é só no domingo, né? Então só tem estatisticamente são 4 horas por semana que se passa na igreja. Isso, então. Então a gente viu que é pouco tempo assim para estar em comunhão, né? E ensinando a palavra também para as crianças, né? Então a partir daí, como eu já participei do movimento escoteiro, a Fernanda também, eu participei muitos anos, né? A gente viu que podia aplicar algumas coisas boas de lá, né?
dentro da igreja, né, em um movimento que pudesse também atrair pessoas de fora, né, a participar. E assim a gente ter a oportunidade de estar ensinando a palavra, né, de Deus para as pessoas de fora também, crianças de fora, que não iriam para a igreja por uma outra Joia. forma, né? Então vocês partiram daquilo que vocês conheciam do escotismo e criaram a tribo dos corajosos. Isso. Por isso é que certo? a gente tinha que fazer um treinamento para ver o que ia funcionar na nossa realidade, entendeu? Tá certo. Muito bem. E para entrar no escotismo, quem entra no escotismo já é novo ainda, começa como lobinho, não é isso? Isso mesmo. Né? Então, do vocês lobinho têm vai... O lobinho vai de 6 a 10 anos, né? Que é a mesma questão dos corajosos, no caso a gente intitulou como Talmidim, né? Que é de 6 a 7 anos, né? Talmidim significa discípulos, né? Em hebraico, né? Isso, de 6 a 10 anos, né? Então aí inicia nessa fase e tem essa divisão, né? Aí para os meninos mais velhos e meninas, né, que seria de 11 a 14, 15 anos, já seria os corajosos em si, né? Ok. Entendeu? Que é aquele discípulo que continua, né, ele é corajoso. E a ideia é transformar esses que começaram mais cedo, transformá-los em líderes depois. Ter uma continuidade com eles. Aqueles que, né, quiserem e puderem, né, a ideia é essa mesmo, né? Nós já, assim, né, nós estamos, né, já com crianças que vieram desde 6, 7 anos com a gente, né, e já estão aí nos corajosos, né, hoje, e ainda estão participando aí com 12 anos, né? Já estão com uns 12 anos e ainda continuam, né? E depois a gente já tem os perseverantes, né? Que seria são de mais velhos. 15 a 18 anos, né? Aí esse seria a ideia de continuar, mas para tudo isso funcionar, realmente precisa dessa divisão, né? Precisa ter equipes de adultos, né? Que a gente chama de conselheiros, para o Talmidim e para o Corajosos e para o Perseverantes também, né? Para poder ficar separado e cada um ter essas atividades de acordo com a idade, né? E o ensino também, né? E hoje vocês têm pessoas para todas essas 3 divisões? Então, hoje nós estamos trabalhando com Talmidim e Corajosos. Aí a gente já tem uma equipe para os Talmidins, né? E uma equipe para os Corajosos, né? E não temos, assim, nem crianças e nem equipe para trabalhar com perseverante ainda, né? Tá certo. Nem adolescente, né? Quer dizer, o ministério de vocês ainda está em crescimento, né? Nesse aspecto. Está em desenvolvimento. Já conta tem um pouquinho, né, pra gente. Já tem as ideias formuladas um pouco, né? Mas ainda precisa realmente desenvolver mais. Tá joia. Agora, conta pra gente um pouquinho como que acontece as programações, o que vocês fazem, como que é feita porque como no escotismo, vocês têm também aí as premiações, os bottoms, não é? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso, só que antes eu quero dar um recado para o pessoal que está aqui nos assistindo. Vocês podem mandar pergunta para esse casal, tá? Pode fazer aqui nos comentários, façam perguntas aí que vocês têm interesse de saber, e a Lília vai me passando aqui essas perguntas para eu ir fazendo com eles no decorrer da conversa, tá bom? Muito bem. Vamos lá, fala pra gente um pouquinho como é que funciona. Quantos dias na semana, qual o horário, como que vocês fazem isso aí funcionar? A Fernanda vai falar. Então, a Mária tá mandando eu falar aqui. Então, nossas reuniões, eu falei com ele assim, Mário, você tem que falar bastante, porque eu falo mais do que ele, né? Então, eu disse assim, eu vou procurar ficar quieta para ver se ele fala mais, né? E assim, nossa reunião são todos os sábados, né? A gente agora, por conta da pandemia, nossas reuniões online, a gente, por entender que as crianças estão ficando sobrecarregadas
com a quantidade de aula online e tudo, então a gente não está fazendo todos os sábados. Mas os Corajosos, ele funciona de todos os sábados, de 10 ao meio-dia. Então, a gente inicia os Corajosos, né, fazendo o hasteamento da bandeira. Então, as crianças chegam, a gente faz o hasteamento da bandeira. Quais bandeiras? A bandeira nacional e a bandeira dos Corajosos. Depois de fazer o hasteamento... Canta o hino nacional? Não, a gente só faz mesmo, né? Pedem para elas ficarem em informação, né? Informação. E aí faz o hasteamento. E aí, após o hasteamento, né, a gente faz uma oração com as crianças e começa a parte do quebra-gelo. Quebra-gelo, geralmente, a gente dá uma canção. Algumas que a gente inventou lá, né, nos Corajosos, outras que a gente pegou do escoteiro e colocou alguma palavra que tem a ver na Bíblia, entendeu? E aí a gente canta, dança com as crianças lá, pula. Aí depois disso, aí a gente tem a divisão, né? A gente divide as equipes, né? Talmidim fica com os seus líderes, com os Corajosos com os seus, aí a gente sai. Então, assim, o lugar mesmo que a gente costuma se reunir, ou é ali na igreja, no pátio do lado de fora, né? Ou então a gente vai para uma praça, aquela praça ali ao lado da igreja, que o senhor conhece, né? Mais ou menos. E aí a gente faz vários jogos, faz, como que se fala? Percurso, né, com eles, ensina nó. Então a gente trabalha com os nós, a gente também tem aquela, como que se fala? Nós temos a lei do escoteiro, né, dos Corajosos, né? E igual tem a lei dos escoteiros, a promessa para o pessoal fazer, então a gente também tem com os Corajosos. E aí a gente passa para as crianças. Nesse momento também tem o pastor Joel, que agora a gente está com o pastor Jonathan, né? A gente se reúne com eles e faz conta uma história bíblica. Aí depois da história bíblica, a gente pega e faz um jogo com a aplicação da história bíblica que foi dada, entendeu? Olha. Então é sempre assim, as nossas reuniões, elas... a gente também faz, no caso, você sabe, né? São as trilhas, Isso, faz... que é a pergunta que tinha aqui, se vocês fazem trilhas com os escoteiros. Fazemos. Isso, nós fazemos trilhas com eles. A montar barraca. Sim, isso. Acender fogueira, tudo. Sim, nós já fizemos um treinamento com eles, que era mesmo para o pessoal, porque, assim, cada, como que se fala, Mário, me ajuda? A gente tem lá a tropa, que não é tropa. Cada equipe, né? Mas a gente tem um nome lá. Isso. Cada clã. Cada clã, né? Ele tem a sua liderança. Então tem o líder e o sublíder. Então a gente já fez uma reunião com eles e ali a gente ensinou eles a acender o fogareiro, né? A preparar a sua comida. Aí o Mário ensina também, no caso, a gente tem ali usa o canivete, aí ensina a usar o canivete, ensina que eles têm que saber montar a sua barraca, montar... Ó, a Milena tá falando aí, pastor, e não é trilha levinha, não. Que ela já foi. Ela e o pastor Lucas já participaram. O negócio é ensinar os meninos a ser raiz, não é Nutella, não, né? Exatamente.
E aí, no caso, ensina a fazer uma mesa, né, com as amarras que tem que ter, para eles Aham. poderem se alimentar ali. E também que eles têm que manter a barraca deles em ordem. A ideia mesmo é estar treinando até esses líderes do clã para eles servirem de exemplo, né? E daqui a pouco eles serem os futuros líderes mesmo dos corajosos, entendeu? Muito bom. Essa é a Agora ideia. me diz uma coisa, vocês trabalham, obviamente, trabalham inicialmente com as crianças e adolescentes da igreja. Mas vocês têm só crianças e adolescentes da igreja ou vocês têm pessoas de fora que estão chegando? Então, é assim, nós começamos o treinamento com a igreja, né? Porém, logo assim, no início, quando a gente abriu a turma, então assim, vieram os filhos, os amigos dos nossos filhos da escola, entendeu? Aí Uhum. vieram os filhos de amigos nossos também, são pessoas fora da igreja. Hoje a gente tem muita criança fora da igreja, né? Crianças de outras religiões, crianças que não têm religião. Esses daí é que fazem parte dos corajosos, né? Bem. Vocês têm um período que vocês abrem inscrição ou qualquer hora criança, adolescente pode entrar? Quer responder? Normalmente é no início do ano, né, que o pessoal entra mais, mas qualquer momento, tendo vaga, né, que a gente tem um limite, assim, de número, né. Normalmente Certo. tipo assim, os talmidins é até no máximo uns 24, né, e os corajosos também, 24 em cada tribo, né, que a gente chama. Então, E aí, quantos você tem no tendo vaga, total com as duas tribos aí? atualmente está pouco, né, porque a gente está fazendo online, né. Mas Então, esse ano começou assim, logo no início, né? As crianças Aham. costumam ir. A gente já teve hoje até umas 32 crianças, entendeu? Certo. Que foi o máximo, Vocês estão assim. planejados para ter 24 em cada um, mas já teve 32 no total. Isso. Muito sendo que, jóia. né, assim, aí no início sempre entra bastante criança, porque, né, no final do ano a gente dá um intervalo, né, em janeiro a gente tá de férias. Mas normalmente tem Certo. muitos comentários, as mães comentam uma com a outra, e quando volta, realmente volta vem bastante gente. E durante o ano vai entrando também, né, alguns vão aparecendo. Duas perguntas que não falta. Essa pergunta ela vai aparecer em qualquer coisa que a gente faça na igreja, né? Então, a pergunta: já teve conversão de crianças? Pode falar. Sim, é que a criança ela é muito legal porque a criança, se você conta uma história, que nem o pastor Joel mesmo, muitas vezes contando uma história, a Acampamento também. própria criança levanta a mão e fala que o pastor nem fez apelo, a própria criança fala que quer aceitar Jesus, A né? Em criança que faz acampamento. apelo pro pastor, né? Pastor, faz o É, apelo aí. é. E em acampamento também já teve várias conversões. Joia. É muito E legal porque são a criança é muito espontânea, né? Aham. E teve conversão assim daquela assim que a família começou com a criança, mas a família está na igreja hoje? Então, a gente tem criança na igreja que a família é, era de outra igreja, a igreja fechou, ficou sem igreja nenhuma, e aí essa criança, no caso, a família resolveu ir para a igreja com essa criança, e hoje estão na igreja. E nós temos também, assim, casos de criança também, né, que eu tô lembrando o Luiz, né, que ele começou a querer ir participar e tudo, e a mãe chegou a levar, só que é, por, tipo assim, a família não apoia muito. Aí você nota Uhum. que a família começa a dar aquela
vai saindo, né, de fininho, né? Né? Não, começa a não querer se É, misturar muito. é. Isso aí. Hoje ele não vai porque tem tal coisa, tem um É, aniversário. exatamente. Na outra semana, nós vamos viajar. Exatamente. Mas nós temos também crianças que, por exemplo, né? Esse daí é do Talmidim, né? A família espírita, fundadores também de locais espíritas. E esse daí Uhum. a família ficou bem preocupado porque chegou em casa, ele tinha muito questionamentos e tudo. E aí o pai ficava preocupado, falando com a gente, até que ele falou que ia retirar o filho, para quando o filho pudesse entender mais um pouco, né, na idade certa, que o filho já não fizesse tanta confusão, né, ele iria deixar o filho dele voltar, entendeu? Mas Ah, tá essa certo. família também retirou por conta disso. Quando os pais começam a levar as crianças ou permitir que elas estejam lá, eles têm claramente a noção de que é um trabalho da igreja, que vai ser trabalhado conceitos bíblicos, eles são orientados assim? É explicado para eles isso? Quer falar? Então, ele sabe que a gente trabalha com a palavra de Deus. A gente deixa bem claro que a gente trabalha o que está na Bíblia, né? Então, eles têm essa noção que a gente vai trabalhar a palavra de Deus em si mesmo, né? Não falando assim de religião, né? Então, a gente tem um Aham. respeito também, né, com as pessoas que vêm de outras religiões para a gente tentar, né, levar isso de uma forma que não ofenda ela em um primeiro momento, né? Mas a gente O que muita. Aham. sempre Pode deixa bem terminar, desculpa. explicado que a nossa base dos corajosos é trabalhar os conceitos que estão na palavra de Deus, né? Ok. É porque muitas vezes, pessoas, quando a gente fala de evangelismo, as pessoas às vezes têm um entendimento um pouco distorcido, pensando em evangelismo como você falar contra outras religiões, né? Isso, E evangelizar não é isso. Evangelizar é você apresentar Jesus Cristo, né? É Isso. ensinar como ser um seguidor de Jesus, né? E isso não vai contra as outras religiões. Você fala de Jesus. A consequência lógica é a pessoa ouvindo falar de Jesus, ela tomar consciência da necessidade que ela tem de Jesus, né? Então, claro, e aí quando isso começa a acontecer, começa a ter esses embates, né? Principalmente quando é. você trabalha com criança e adolescente. Vocês dão algum termo de compromisso para os pais assinarem, tanto em relação ao cuidado físico da criança, quanto àquilo que ele vai ter conhecimento ali? Então, nós temos uma ficha de inscrição, né? Que aí pega todos os dados, né? E ali já, né, fala um pouco, algumas questões. E no mais a gente sempre no início do ano a gente faz uma reunião com os pais que a gente explica mais detalhadamente todo o processo, né? Como são as Certo. atividades, né? E, por exemplo, sempre antes de uma atividade, também eles levam uma autorização que a gente manda para os pais. Aí nessa autorização já explica melhor como vai ser a atividade, né? E aí a Tá gente é certo. claro que sempre toma todos os cuidados, né, que a gente pode tomar, Aham, né, para não ter nada de acontecer nenhum acidente, alguma coisa assim, né? aham. No É, caso, ah, no caso, quando a gente leva a criança para a trilha, a gente sempre convida a família para estar junto. Então, assim, na trilha, a gente chama os pais para participarem com a gente, nos acampamentos também, porque a gente vê que é importante eles estarem, até mesmo para eles estarem ouvindo a palavra. Porque não é certo. só a criança que ouve, né? A gente leva eles para a Ilha do Japonês, então tá indo para a trilha lá. Aí a gente escolhe para ficar, para se reunir e conta a história lá em cima de uma pedra lá. Os pais estão juntos. Então, o pastor, quando ele vai contar a história, quando ele vai dar a palavra, os pais eles estão juntos e eles participam.
E isso daí também no acampamento. Até aqueles pais que não costumam ir acampar junto, o que que a gente faz? A gente sempre começa o acampamento na sexta-feira à noite. Quando é no sábado à noite, a gente faz o momento da fogueira, que se chama Chama Viva. Então, ali na Chama Viva, a gente faz um culto, a gente tem aquele momento ali, a família ela é convidada. E a gente sempre fecha o acampamento com um almoço para a família. Então, assim, no domingo, os pais já sabem que a gente vai estar terminando o acampamento por volta de meio-dia com o almoço, que é um churrasco. Então, os pais eles vão estar junto nesse almoço para a família estar sempre envolvida. A gente nunca fica só assim com as crianças, só no sábado mesmo. Mas quando tem essa atividade de saída dali, os pais estão junto com a gente. Entendeu? Nos acampamentos também, nos acampamentos, o pai que quer participar, acampar junto, ele vai junto e participa de toda a programação junto também, entendeu? Isso. Sempre assim, é bem aberto aos pais estarem juntos, né? A gente incentiva dos pais estarem juntos. Isso. Muito joia, muito joia. Uma pergunta que fizeram aqui. Que material vocês utilizam para ministrar o ensino bíblico? Tem um material específico que vocês criaram ou compram material ou deixam por conta dos líderes dos clãs? Como é que vocês fazem? Então, o material é a Bíblia. E no caso... Joia! Melhor material que existe. E no caso, por exemplo, o pastor Joel, né? Pastor Joel, ele faz lá o... Currículo. Não, ele faz o material de apoio dele mesmo, né? Que no caso ele pinta, então ele desenha, ele pinta a história bíblica, mostra para as crianças, entendeu? Ele usa também da PEC, né? Alguma coisa da PEC. E aí a Paula também, esse ano, a Paula começou, também já contou história, né? Então, assim, usa a Bíblia, a gente usa sempre algum recurso de desenho, né, para a criança visualizar. Recurso visual. Isso, o pastor Jonathan, esse ano, né, ele também começou com a gente e ele fica com os corajosos. Aí, como que o pastor Jonathan fez? Ele começou com os adolescentes a decodificando, né, o Apocalipse. Né, decodificando mesmo, né, o livro de Apocalipse. Então, ele fez assim umas tirinhas, né, de papel, tipo para cada um receber o seu, e aí ali ele fazia uma pergunta e ele ia respondendo na Bíblia, entendeu? Certo. Então, assim, o recurso que a gente usa é o simples, mesmo que no caso é o desenho mesmo que a gente faz, né? E o pastor faz e tudo. E a Bíblia, esse é o recurso. Então no caso, os dois pastores, o pai e o filho, né? Joel e o Jonathan. Os dois é que cuidam dessa área de definir. Quando eu falei currículo, pensando, você tem que ter uma linha de trabalho, né? Então eles definem o assunto e vão trabalhando isso, né? Isso. Ai, que joia, muito bom. Quer dizer, vocês estão trabalhando, tiveram a ideia, estão aí na frente, mas na verdade os pastores também estão, né? Não deixaram vocês sozinhos, né? Desde o início, quando o Mário apresentou o projeto na igreja, né? O Mário fez o projeto, apresentou, levou para o conhecimento dos irmãos e tudo. E o pastor Joel, desde o primeiro momento, ele abraçou a tribo dos corajosos, né? Ele falou que ele ama trabalhar com criança, ele ama tudo, né? Porque ele é pedagogo, né? Então, ele falou que ele queria estar participando e ali ajudando mesmo com o que ele sabia fazer. E aí ele mesmo falou que ele queria contar a história para as crianças, né? E aí agora com o pastor Jonathan entrando,
No caso, o pastor Joel ficou com os pequenos, né, que seria os talmidim, junto com a Ana Paula também, que é a nora dele, né, a esposa do pastor Jonathan, e o pastor Jonathan ficou com os maiores junto com a gente. Muito jóia, muito bom mesmo. Nós viemos de uns meses para cá, coisa de uns 3 meses para cá, talvez um pouco mais, fazendo várias lives com missionários, né? Cada semana com um missionário, um missionário com ribeirinhos, um missionário entre os índios, um missionário em campo internacional, né? A Nanda vem acompanhando a gente nessas lives. E nós chegamos no momento que entendemos que nós demos uma parada nas lives com os missionários e resolvemos dar início a uma nova série de lives, que nós estamos chamando de Gente que Faz, live Gente que Faz. E a nossa conversa hoje com o Mário e a Fernanda está inaugurando, né, estamos inaugurando esta nova série de lives. Então, quero convidar vocês que estão nos assistindo, sempre estarem conosco às terças-feiras, às 16 horas. Só que a live inicial com o Mário e a Fernanda é a primeira, mas é a última nesse momento. Nós vamos dar uma paradinha com as lives por umas 3 semanas, porque nós temos uma viagem para nós fazermos. Então, nós vamos dar uma parada e retornamos no começo de setembro, quase perto do meio de setembro, voltamos entrevistando mais pessoas, gente que faz. Então, só para vocês terem uma ideia, esse casal é gente comum das nossas igrejas. Se bem que o missionário não é gente incomum, ele é comum também. Todo missionário é gente como a gente, né? Mas o Mário e a Fernanda são membros da igreja, são profissionais. Vocês trabalham com o que aí em Cabo Frio? Agora é a hora do jabá, é a hora de vocês fazerem a propaganda. Fazendo uniformes, né, e estamparia, né, terceirizando serviço de estamparia. Nós fazemos muito uniforme na área esportiva, né, aqui na nossa região tem muita canoagem, né? Então a gente faz muito uniforme para equipe de canoagem, também de futsal, de vôlei. Muito e também bem. Fazendo vocês têm estamparia também. Vocês só têm a estamparia ou vocês têm uma loja também? Não, a gente só trabalha interna, é só fábrica mesmo, né? Não temos loja. Vocês fazem para o Brasil inteiro? Onde pedir nós fazemos. Então fala o nome da estamparia e homem. Então querendo que você faça propaganda. Né? É Oirã Impressão. Oirã? Isso. Oirã Impressão. Oirã Impressão. Muito bem. Vocês têm uma logo? Tem sim. Tem. Então vocês vão mandar a logo para mim no WhatsApp, tá bom? Tá bom. E nós vamos colocar na hora que nós subimos a live para o YouTube, nós vamos colocar a logo lá e fazer uma pequena... Olha aqui que a Línia trouxe aqui, olha lá. Oirã. Aí. É isso? É isso mesmo. Só que é isso mesmo. Aqui tá ao contrário, né? É Mário ao contrário. Aí tá aparecendo Mário. Aí tá escrito Mário. Olha aí, é verdade. Então a camiseta de Mulheres em Ação aí. Tá vendo? Isso, muito bem. Tá bom, você me manda logo depois. E a estamparia, com certeza, é uma das que acaba ajudando, sustentando o ministério de Tribos Corajosos, né? Ajuda. Aqui, ela tá falando que vocês fazem o uniforme do Projeto Piauí, não é isso? Fazemos. Também. Muito bem. Então, aí a pergunta que eu tenho. Então, o trabalho de vocês ajuda a sustentar, mas não sustenta tudo. Ou sustenta tudo? Não, A igreja tem uma participação? Ele é bom, ele sustenta. Sustenta tudo, graças a Deus. Amém. Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte.
Vocês cobram alguma mensalidade das crianças? Não, Nada. não, É não. gratuito. Sim, com certeza. Então, Até realmente... porque, pastor, Ah, até porque, sim. assim, desde o início, o escoteiro, ele também, quer dizer, no escoteiro eles cobram uma taxazinha, né? Mas, Aham. assim, a gente, desde o início, quando começou, né, com os corajosos, a gente sabe que o evangelho, infelizmente, hoje em dia, o pessoal costuma ligar o evangelho com a prática de pedir dinheiro. E a gente sabia desde já que a gente queria trabalhar com crianças sem ser da igreja, com crianças mesmo, como eu, quando fui parar no escoteiro, e eu também já fui da Batista, eu já fui mensageira do rei, entendeu? Então, ali era aberto para tudo quanto é criança. E se a gente colocasse os corajosos cobrasse alguma coisa, as famílias iam também ligar, ah, não, é da igreja, está pedindo dinheiro, entendeu? Então, desde esse motivo, a gente também não tem necessidade, né? A única Tá coisa certo. que os pais, quando até falam, ah, e como que eu faço, não sei o que, do uniforme? A única coisa que eles pagam é a camisa do uniforme. Porque até o colete que as crianças têm, que é esse daqui, não tem? Igual Sim. o que a gente está usando, o nosso colete. Aham. Então, até esse colete, o Mário ele faz e ele passa para a criança, entendeu? No caso, a gente não cobra o colete da criança e até ele está querendo agora fazer assim, ah, não, a criança ficou pequeno, ela vai passar para outra criança. Entendeu? Então, Aham. assim, é tudo a gente que faz, mas não cobra. A gente Muito bom. entendeu que é Então, melhor não mexer com dinheiro, com o evangelismo, porque não combina. quer dizer, o trabalho de vocês sustenta o ministério de vocês. Com certeza, graças Que a Deus. bênção. Que bênção, É. né? Vocês são uns fazedores de tendas, Amém. né? Dentro do ministério da igreja, né? Amém. Bênção. Muito bom. E eu sei que vocês têm um sangue missionário também, porque vocês andam sempre visitando campos missionários, né? Vocês acabaram de voltar do Projeto Piauí. A Áurea está aqui participando conosco, ela acabou de lembrar isso, que vocês são parceiros do Projeto Piauí desde 2015 e acabaram de voltar de lá. Como é que foi essa experiência de visitar um quilombo e estar com o povo lá, com os quilombolas? Você fala, eu falo. Ele quer que eu falo, viu, pastor? Projeto Piauí Tá bom. Aí ele fala pra gente, ó, isso eu, para falar. Então, foi muito bom, né? Foi uma bênção novamente. A gente iniciou agora numa comunidade quilombola chamada Baixão do Boi, sendo que lá são várias comunidades. Nós ficamos mesmo acampados em uma escola que fica na Lagoa das Emas. E isso fica em São Raimundo Nonato. Foi uma bênção, a gente teve oportunidade também, no caso, eu dei aula na IBF, né? O Mário estava junto também. Nós entregamos álcool gel, máscara, fizemos máscaras aqui também, levamos para doar lá, né? Sabão líquido. E teve conversões, tanto de adolescente, quanto também uma senhora também adulta, confessou também a Jesus com o pastor José Elias. E foi assim, foi muito bom. O lugar lá, assim, é muito carente, é diferente do outro lá que a gente vai, não tem? Onde tem o pastor Miqueias. Pastor É Miqueias. diferente, isso, é diferente porque lá nesse novo lugar agora é um pouquinho mais evoluído, assim, em termos de... Acho que é por estar muito... Isso, a estrutura, né?
por estar assim perto da cidade de São Raimundo Nonato, a cidade é mais estruturada, entendeu? Só que tem outros desafios lá, como alcoolismo, né? Aham. Tem muito mais criança do que no outro lugar, mas foi muito bom. Dá vontade de voltar lá Vocês tiveram... mais 5 vezes no ano. Tá certo. Então vocês já foram no quilombo lá onde está o pastor Miqueias hoje, né? Já tem uma Sim, igreja lá. Estão sim. foram agora nesse outro quilombo, que é um novo projeto do pastor José Elias. Quem sabe temos uma igreja lá também. Vocês Amém, essa é a ideia. já estiveram em Arapapuzinho com o pastor Sim, Esli. Onde mais vocês isso. já estiveram? Por enquanto só lá, mas a gente quer conhecer também uma tribo indígena, que a gente está esperando para ver quem vai levar a gente primeiro, se vai ser pastor José Elias ou pastor Acácio. Ou o pastor Ivanei, estou indo em setembro Oba, lá. Ó. leva a gente, pastor. É só marcar, né, amor? Não, em setembro nós vamos próximo à Ilha do Bananal. A ideia é ir à Ilha do Bananal, na aldeia Macaúba, onde tem uma igreja lá e que a gente dá assistência. Mas Legal. com a pandemia é possível que esteja ainda fechada a entrada. Então eu devo ir apenas na cidade, que é próximo, e com certeza os nossos irmãos indígenas devem aparecer por lá para nos verem. E nós temos um encontro com eles na casa da missionária, um lugar aberto, bem espaçado. Então a gente talvez não consiga entrar na aldeia, né? Então nesse momento realmente está difícil entrar em aldeias indígenas, né? Mas estamos orando para Deus abrir as portas, né? Muito bem, parece que deu uma travadinha a internet deles. Bom, nós estamos indo do dia 14 de setembro, saindo aqui de casa, em Taguatinga, e 2 de outubro. Tá? Caiu a ligação deles. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vocês estão aqui ainda. Parece que não estão. Deve entrar de novo. Então, nós vamos fazer essa viagem. Eu, a Lília, e vai nos acompanhar a minha mãe, a Keila, que está aqui nos acompanhando na live. Nós ficaremos, na verdade, nós vamos fazer um percurso, né? Nós vamos visitar uma igreja nossa que está sendo plantada em uma igreja no município de Tucumã, no Pará. Temos uma igreja sendo plantada lá na fazenda, vamos lá visitar, dar assistência a esta igreja. Depois vamos visitar o nosso missionário da MCE, o Antônio Neto, que fica em São Félix do Xingu, fica alguns quilômetros para frente ali. Na volta, aqui eles estão de volta. Aí na volta a gente passa, vai até a cidade de Santa Terezinha, no Mato Grosso, e lá nós tentaremos chegar na Ilha do Bananal, né, para darmos uma assistência à igreja lá na aldeia Carajá. E voltando, aí nós vamos fazer o caminho de volta para casa. Então temos aí 3 objetivos. O objetivo principal é a assistência a esta igreja cristã evangélica que está surgindo em uma fazenda em Tucumã, no Pará. Então nós vamos, na verdade Tucumã, é isso mesmo, Tucumã. Então nós vamos visitar esta igreja lá, dar uma assistência e depois visitar 2 campos indígenas, né? Na verdade, o missionário Antônio Neto, em São Félix do Xingu, e a missionária Hilda Dias, em Santa Terezinha, no Mato Grosso, que dá acesso à Ilha do Bananal. Então, se a gente vai conseguir falar com os nossos irmãos indígenas, a gente não sabe, tudo está meio limitado hoje em dia, mas nós vamos pelo menos dar assistência a esses missionários, né, lá nos campos. Então, talvez agora não seja interessante, eu acho que nem vocês podem ir, uma vez que vocês já acabaram de voltar de uma viagem missionária. Mas quem sabe a gente pode planejar para o ano que vem,
não é? Quem Vamos sabe? sim, né, amor? Ué. Eu tô sonhando antes do final do ano, talvez aí início de dezembro, fazer uma viagem para a Bahia. Temos uma igreja lá na Bahia, né? No alto da Chapada Diamantina. Então estou querendo dar um pulinho lá. Se tiverem coragem de nos acompanhar, nós vamos. Legal. Por mim, eu vivia fazendo viagem missionária, pastor. Que é muito bom, né? É muito jóia. A experiência é É muito fantástica, bom. né? Sem Nós contar que fomos. a gente vê Deus fazendo as coisas, né? Então, a Francisca, daí do pastor Esli, né? A gente ficou de retornar lá esse ano com o pastor Acácio. Só que por conta da pandemia e tudo, aí foi cancelado. A gente ia em outubro? Não, foi em outubro, Só que aí ele cancelou, aí ele tá falando agora o ano que vem. Aí o ano que vem, se Deus quiser, a gente volta lá nos Ribeirinhos também. Não, desculpa passar mel na boca de vocês, mas só para vocês sentirem vontade, eu e a Lili estaremos lá. Vontade de ir junto com o senhor. No finalzinho de outubro e começo de dezembro, né? Lá em Belém, e na verdade a gente não vai deixar de visitar o Esli e a Francisca lá em Arapuzinho, né? Que legal. Legal. Gente, muito bom falar com vocês. A gente estava com essa expectativa de poder iniciar essa nova série de lives. Eu fiquei pensando com quem eu vou falar. Até um dia que você estava numa dessas lives como missionário e veio aquela ideia, com a Fernanda e o Mário, vamos falar sobre a tribo dos corajosos. Uma última pergunta, antes de nós encerrarmos. Vocês pensam em compartilhar isso com as igrejas, no sentido de ensinar as igrejas a realizarem esse ministério? Vocês têm material preparado para isso? Como é que anda a cabeça de vocês aí? Então, a proposta é até fazer esse material, né? Para poder divulgar e aqueles que quiserem, né? Também fazer o mesmo, né? Poderem fazer, né? Mas desde já está aberto, né? Quem conhece, quem quiser iniciar, a gente pode ajudando, né? A implantar, né? Para poder seguir só a mesma linha, né? E ficar numa mesma linguagem. Que o objetivo é como no movimento escoteiro, né? Tinha acampamentos nacionais que reunia escoteiros, né? De todo o Brasil. Tem acampamento mundial que reúne escoteiros, né? Essa ideia nos corajosos também é a mesma, né? A gente poder, no futuro, ter esses acampamentos, esses encontros, né? Nacionais, estaduais, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, pastor? O número é o 001, é o número do nosso grupo. 001, entendeu? Tá certo. 001. Então, no caso, fala, Modesto. A ideia é de ter o 2, o 3. Isso. Muito jóia. Agora, para isso, eu acredito que vocês vão ter que pensar em criar um treinamento para quem quer começar o ministério. Né? Porque senão não vai conseguir acompanhar o ritmo e a cabeça, né? E mesmo tendo um manual, de orientação, ter esse manual de orientação e ter esse treinamento também, né? Ou a gente até já foi convidado para fazer um treinamento em uma outra igreja, mas com a pandemia não parou, né? Mas a gente já teve até uma igreja de São Paulo que queria fazer um treinamento lá, né, para iniciar o trabalho, né? Mas aí veio a pandemia e a gente não pôde fazer, né? A minha sugestão. Mas a ideia é essa mesmo. Minha sugestão, se eu posso dar uma, Pode. Façam um treinamento aí em Cabo Frio. Chame as pessoas interessadas, desafie as pessoas interessadas a irem aí. Né? Duas razões. Primeiro, porque quem tem interesse tem que ir atrás. A ideia de você realmente plantar uma semente de compromisso, né? Ela ir para passar aí um final de semana ou uma semana inteira, claro que isso vocês vão ter que se programar para isso. A quantidade de tempo que vai ser necessário para dar um treinamento desse, né?
E segunda razão é que vale a pena sair daqui e conhecer Cabo Frio, hein? Fala sério, o lugar Olha, eu bonito que acho que vocês o moram, pessoal viu? vai todo mundo querer vir aqui pro treinamento, só porque é Cabo Frio. Vocês têm que unir o útil ao agradável. Vocês oferecem o treinamento e um dia de passeio. Aí a gente já leva pra trilha. Vamos levar o pessoal para fazer trilha já. Justamente. Quer dizer, inclui no treinamento um acampamento, né? É isso mesmo. Sem contar que uma coisa é você receber um treinamento. Chegou alguém para dar um treinamento na minha igreja. Eu vou e participo. Outra coisa é a pessoa saber que ela está indo no ninho, né? Onde começou a história. Saber que é ali. Né? Então, acho que é bacana isso. Então, pensa nisso. Estou disposto a ajudar no que eu preciso, viu? Se possível, estou à disposição de ajudar vocês a organizarem isso daí. Se achar que a ajuda da gente pode ser de alguma valia, tá bom? A gente precisa de toda a ajuda possível, né, para poder desenvolver, né? Tá certo. Gente, muito obrigado por vocês aceitarem o convite de conversarmos no dia de hoje. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Quando nós subimos a live para o YouTube, deve acontecer agora à noite, nós vamos colocar todas as informações sobre o Tribo dos Corajosos, o contato da Fernanda e do Mário, para você poder entrar em contato com eles, tirar dúvidas, ter mais informações e, querendo também contribuir com alguma coisa, poder ajudá-los nesse processo aí, tá bom? Querem falar alguma outra coisa para encerrar? Não, só agradecer, obrigada pelo convite, obrigada e agradece a Lilian também, viu? Deus abençoe muito vocês. Agradecer a Lilian, olha ela aqui, ó. Olha lá. Deus abençoe, Lilian. E se Deus quiser, vamos marcar então uma viagem missionária junto aí. Vamos ver então no dia do treinamento se o senhor vem para cá também. Com certeza, pode ter certeza também. Disso. Tá bom? Obrigado. Podem nos considerar os primeiros inscritos. Legal. Que bom. Tá bom. Então, na próxima terça, nós não teremos uma live, né? Nós vamos ter aí umas 2, 3 semanas de descanso de lives desse tipo que nós temos feito. E voltamos, então, mais à frente. Aí vamos comunicar a todos, vamos postar no Facebook, vamos, enfim, fazer a divulgação aqui no Instagram também. E logo, logo você vai saber com quem, né? Nós temos já aí uma série de pessoas convidadas, vamos ver quem vai nos responder primeiro e vamos mostrar, então, irmãos nossos, gente simples como a gente, crente de verdade e que faz acontecer. É como esse casal aqui, Mário e Fernanda. Deus abençoe vocês, eu quero orar por vocês antes de nós encerrarmos, tá bom? Bom. Senhor, eu te dou graças pela vida do Mário e da Fernanda e a forma maravilhosa com que o Senhor tem usado este casal na tua igreja ali em Cabo Frio. Obrigado a Deus pelo exemplo que eles têm sido para os irmãos da igreja, para as crianças e adolescentes. Eu peço ao Senhor que o Senhor os fortaleça, dê a eles cada vez mais sabedoria, inteligência, disposição física e mental, e que o ânimo deles nunca diminua, sempre seja aumentado pelo Senhor na força e no poder do teu Espírito Santo. Obrigado a Deus por tudo aquilo que eles têm sido de bênção na vida da sua igreja. E quem sabe, a Deus, se é plano do Senhor, com a bênção do Senhor, eles possam alcançar outras igrejas para serem abençoadas também por eles. Muito obrigado, ó Pai. Te dou graças pela vida deles e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Fiquem na Deus paz. abençoe. Fica com Deus. Até mais. Até mais, meus irmãos. Vou aguardar mais uns segundinhos aqui para poder encerrar. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Dá um abraço nos filhos aí. Obrigada. Quantos filhos? 2. 2 meninos. 2 meninos. Olha que coisa boa. Nada melhor do que terem pais que gostam de fazer o que fazem. É verdade.
Até mais, queridos. Deus abençoe. Valeu. Tchau, Deus abençoe, pastor.